Estudar, ler, pesquisar sobre algo não é o mesmo que aprender realmente, ao menos não aprender verdadeiramente, sabe? Porque o processo de aprendizagem envolve também a prática, colocar aquilo que está no seu campo mental no campo da ação realmente, né? Movimentar, agir. É na prática que você percebe onde você precisa melhorar, é na prática que os resultados de fato começam a aparecer. E é com a prática que você vai realmente melhorando cada vez mais. Ei, gente! Esse é mais um episódio do Reconectar-se, nosso podcast sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E hoje a gente vai bater um papo sobre a importância de movimentar, de ir para a prática e de não esperar que um milagre aconteça, né, que as condições perfeitas surjam para que você realmente comece a agir. Ninguém aprende a andar de bicicleta de fato na primeira vez que sobe em uma bicicleta, né? Quando a gente é criança, né, a gente está aprendendo ali a andar de bicicleta. A gente anda por um bom tempo, né, com rodinhas para dar equilíbrio, para a gente ir pegando realmente o jeito daquilo. E é preciso um suporte, então, né, um suporte por um tempo para que a gente consiga fazer aquilo sozinho depois. Pode ser as rodinhas, podem ser seus pais, né, algum adulto ali do lado segurando você, segurando a bicicleta enquanto você faz os movimentos ali de pedalar, né, enquanto você vai aprendendo aquilo, porque tem todo um processo, né, e também um tempo para que a gente de fato possa tirar as rodinhas, possa andar sem o apoio, né, de alguém ali e seguir livremente realmente com a nossa bicicleta. A gente vai entendendo como aquilo funciona conforme a gente vai praticando, né, conforme a gente vai pedalando, vai treinando ali o equilíbrio. E nesse período de, né, do começo ali, do iniciar ali realmente, pode ser que a gente leve, né, vários tombos, e a gente leva, né, provavelmente você vai levar se você está aprendendo alguma coisa, mas são esses tombos que vão ajudando realmente, né, a gente a ir encontrando melhor o nosso equilíbrio, a descobrindo o que fazer, o que não fazer, né, como que aquilo fica mais fácil, né, como que a gente pode fazer para aquilo ficar melhor. Até que em algum momento, né, em determinado momento, você pega o jeito daquilo e você não precisa mais de um suporte. Você consegue realmente pedalar sozinho ali livremente para a direção que você quiser, sem ninguém ali te apoiando, né, te segurando ali. E é isso, né, que acontece na vida também, né? Isso se aplica a qualquer coisa na vida. Não adianta querer atropelar o processo das coisas ou começar já sabendo tudo e de forma perfeita e impecável. Não. É fundamental que você se permita tentar, que você se permita agir, se permita pedir ajuda quando for preciso, né? Pedir um suporte caso você precise e que você se permita errar e cair também, porque são nessas quedas, né, nesses tombos que a gente vai realmente aprendendo, que a gente vai melhorando, que a gente vai entendendo, né, o que funciona e o que não, o que precisa ser melhorado, o que tá ok ali, o que a gente precisa trabalhar para desenvolver mais, o que realmente é importante, né, fazer ali. Na maioria das vezes, a gente começa alguma coisa bem lá embaixo mesmo, né? A gente começa do começo. E com o passar do tempo, com a prática consistente daquilo, né? Com continuar em movimento, né? Com se continuar movimentando, com o continuar com a ação de fato, a gente vai enxergando a nossa melhora, a nossa evolução naquilo. A gente não começa sabendo tudo, a gente não começa tendo todas as melhores ferramentas em mãos, a gente não começa do topo. Há um caminho para se percorrer até chegar lá, né, você tem que começar lá de baixo realmente. E na verdade, eu nem acho que haja um topo realmente muitas vezes. Por quê? Como assim não tem um topo, né? Porque a gente está em constante melhoria, né? A gente está em constante aprendizado. Sempre tem alguma coisa nova que a gente pode melhorar, alguma coisa que a gente pode desenvolver, algo que a gente pode criar ali para deixar aquilo melhor, né? Algo que a gente pode aprender realmente, né? Aprender mais. Então, é movimento, é prática. Quando eu comecei esse podcast aqui, por exemplo, se você já ouviu os primeiros episódios, você viu como que a qualidade do áudio mudou, né? Porque nos primeiros eu não tinha um microfone próprio para isso, né? Não tinha um microfone bom realmente para gravar. Eu gravava com o microfone do celular mesmo, aquele fonezinho que vem quando a gente compra o celular. Então eu não tinha muita noção também do tempo de episódio, né? Os primeiros foram bem curtinhos mesmo. E eu fui melhorando. Hoje eu tenho um microfone melhor, eu tenho um microfone próprio para essas gravações, né? Eu consigo ter mais noção também do tempo de gravação. Já teve podcast aqui que levou quase 20 minutos. Então, foi um processo, né? Um processo que, né, a cada episódio ali eu fui melhorando, eu fui vendo o que, que dava certo, o que não, fui ouvindo as pessoas também, né, que escutam os episódios, o que elas estavam achando. E a cada novo passo, a cada novo episódio, eu fui melhorando. A mesma coisa com o desafio reconectar-se. Eu amo falar, eu amo conversar, trocar, explicar, mas eu tinha
problema enorme, realmente, assim, em falar sozinha, olhando pra uma câmera, sabe? Sem ninguém ali trocando comigo, só eu e a câmera. E eu também não tinha uma câmera tão boa assim na primeira turma. Hoje, indo pra quarta turma já, vejo que eu me sinto mais confortável realmente falando com a câmera, né? Já tá se tornando algo realmente fácil pra mim, algo natural. Algo que é como se eu estivesse falando com alguém realmente ali na minha frente. E também eu tenho uma câmera bem melhor, né, que tem uma qualidade realmente boa nos vídeos. Então é nítida a mudança de lá pra cá, a melhora tanto em mim mesma, né, tanto em termos de me dar bem ali com a câmera, de falar mais naturalmente, de falar mais tranquila, quanto a questão das ferramentas, né, que eu uso realmente. Então é tudo uma questão de tempo, de você começar a caminhar realmente, né, de você agir, de você fazer o melhor com o que você tem de fato. Por mais clichê que seja dizer isso, é a verdade. Se a gente não começa com o que a gente tem hoje, com o que a gente tem nesse momento aqui, se a gente fica sempre querendo e esperando por mais, né, por estar melhor, por ter isso ou por ter aquilo, para que aí sim a gente possa dar os primeiros passos, a gente nunca faz nada. A gente não sai do lugar, a gente não melhora, a gente não se desenvolve e as coisas não acontecem, né? Porque se você ficar parado esperando saber tudo ou ter tudo que você acha que você precisa, né, para começar, esse início só vai ficar cada vez mais e mais e mais distante. E é muito capaz que ele nunca sequer chegue, né? E isso só vai fazer o que com você? Vai aumentar a sua insegurança, sua frustração. Você acaba minando a sua autoconfiança realmente, né, para fazer e para começar outras coisas também, além disso daí que você quer começar e não começa, né? Porque essa falta de autoconfiança vai sendo levada para sua vida como um todo, para tudo que você quer fazer. Então, as melhoras são feitas em movimento, não é na teoria, não é na nossa cabeça ali, não é no nosso planejamento ali por escrito, é no movimento, é na ação. E pensar em exemplos de atividade física e esporte é uma coisa que eu acho que ajuda muito a ver isso de uma forma mais clara realmente. Porque se você pensa num atleta, né, ele não começa vencendo uma maratona de primeira. Ele não resolve um dia que ele vai ser atleta e pronto, ele se inscreve ali, pronto, resolveu tudo. De primeira ele já ficou em primeiro lugar ali. Não, não é assim, né? Ele passa por um longo processo de treino, né? E mesmo depois de vencer, né, de vencer a maratona ali, depois de um tempo que ele quis e tal, os treinos continuam, né? Enquanto aquilo é algo que ele realmente quer fazer, enquanto aquilo é algo que realmente ainda faz sentido para ele. E ele começa com corridas menores, né? Ele vai treinando outras questões ali também de músculo e tal, velocidade. E com as melhoras, né, que vão acontecendo a cada novo treino, é que ele vai ganhando confiança, ele vai ganhando mais técnica naquilo ali, né? Então, se permita tentar, se permita cair, errar, falhar. Isso tudo faz parte do processo. E acontece com todo mundo, tá? Por que você acha, então, que você seria diferente, né? Que você começaria já lá do topo, que você começaria com tudo perfeito, com tudo impecável? Não, não é assim. Todo mundo passa por esse processo de errar, de cair, de falhar, e vai melhorando com isso, né? Então, esteja aberto para se arriscar, claro, com um planejamento, né? Mas um planejamento real e um planejamento que seja concretizável. E não um planejamento que sirva como uma desculpa, né, para você não dar o passo inicial e não esperando, né, um momento magicamente perfeito. Vá para a prática realmente, comece ali, né, com o que dá para você, comece ali com o que você tem nesse momento, com como você pode fazer nesse momento. Porque a gente percebe quais são as melhorias realmente fundamentais, necessárias para aquilo na prática, né? Porque na teoria é tudo muito vago. Tem muito e se, mas e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo? Mas tá, na prática, você sabe se isso realmente importa? Você já testou pra ver se isso aí realmente faz diferença ou não? Se tem necessidade de você estar tão preso, né, tão fixo nisso daí pra começar? Porque às vezes isso aí é uma coisa lá pra frente, pra você desenvolver aos poucos, não pra começar e não pra fazer no começo. E é no fazendo que a gente percebe, então, né, o que de fato importa ali. É no fazendo que as coisas de fato acontecem, se desenvolvem. E é com esse movimento, com a ação e a prática de verdade, que a gente vai ganhando mais confiança. Confiança na gente, na nossa técnica, no nosso modo de fazer, naquilo que a gente quer fazer, né? A confiança não vem do ficar parado esperando dominar teorias. Ela vem do praticar, do ver as coisas se desenrolando, do se ver melhorando ali, né? A cada novo dia, a cada novo passo, a cada novo aprendizado que você obtém enquanto você faz as coisas acontecerem. E é isso, eu espero que esse episódio tenha acendido alguma luzinha aí e te feito repensar nos projetos, nas suas ideias, né, nos seus sonhos que estão adormecidos, né, por medo de começar, por achar que você precisa ter tudo impecável, né, para dar o primeiro passo. E que você lembre que você é um ser humano, você não é uma máquina, então é injusto com você, né, e com tudo de incrível que você poderia estar colocando aqui no mundo, exigir de si mesmo uma perfeição que não existe, que não é alcançável.
Então, respeite mais os seus processos, né? Mergulhe neles de fato, porque é assim que as coisas começam a dar certo realmente. Um super abraço e até o próximo episódio!